Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Código de Cirurgia Guiada, programa totalmente gratuito, sem pegadinha. Vamos mostrar caso clínico e vamos inserir vocês cada dia mais, os dentistas, né, na cirurgia guiada e na odontologia digital. Então vai ser um programa toda sexta-feira, eu vou estar com vocês de 7h30 às 8h, batendo um papo super leve sobre odontologia digital, tá? Então vamos começar, né? Primeira coisa que me chama atenção é chegar num consultório, um caso desse, seja analógico, seja digital, pouco importa para mim, né? A gente vai olhar esse caso de forma, só um pouquinho que eu vou botar a ponteira laser, é isso, beleza. Então, ó, um caso de dois mini pilares na região posterior, um caso fácil, né, de se reabilitar, né? A primeira visão, assim, né? Poucos de vocês vão falar, poxa, é um caso tranquilo, bota aí dois transfers de moldeira aberta, os dois scans intraoral, e a gente escaneia e depois faz a prótese, né? Então, é um caso tranquilo de se fazer, né? Mas quando a gente começa a olhar o caso um pouquinho, né? Nesse caso aqui nós usamos o scan intraoral, né? Fizemos a digitalização do caso, mas começamos a surpresa, né? A surpresa é que quando nós vamos fazer reabilitar o paciente, né, os implantes não estão numa posição adequada. E é isso que eu quero falar hoje para você, das posições adequadas do implante. Às vezes a gente fica fazendo muito curso, etc., mas esquece de princípios básicos, de códigos básicos da programação do digital. Tá? Então, isso é importante a gente saber. Tá? Então, por exemplo, esse caso é um caso que parecia fácil, mas de repente ficou difícil, porque o implante deveria estar mais mesial aqui nessa posição, né? E aí a gente começa a tentar dar jeitos, né? E a gente sabe que implante em região de anéia é terrível, né? E a gente não consegue resolver, né? Esse caso foi feito, né, por um amigo meu, né, um colega, parceiro bucomaxilo, né, e que me mandou para reabilitar. Né? Durante muito tempo ainda fazia, hoje realmente eu reabilito meus casos somente, tá? Mas fiz muito tempo isso. Mas esses casos vão ganhando cancha, né? Casos difíceis de resolver, né? A gente olha que mesmo tentando dar algum jeitinho, não tem muito o que fazer. Às vezes, a remoção do implante é uma boa situação. Porém, nós temos que pensar no cliente, né? Então, por isso, eu começo com esse caso para a gente entender, olha, o implante tem que ter posição correta. Porque se não tiver, depois a prótese não vai dar certo e depois o implante vai ser perdido. A única certeza que a gente tem, porque o cara não vai conseguir limpar, tá? Então, a primeira coisa, como que eu vou evitar que isso aconteça? Né? É importante, né? Como evitar hoje? E hoje a gente tem tecnologia e conhecimento de sobra para que isso não ocorra. E vocês acham que isso não é comum? Isso é muito comum. Hoje em dia a gente vê isso. Tá? Então, se a gente pegar os códigos, né, eu sempre assim, o que está na minha memória, né, trabalhos mostram que a distância entre implante e dente ela tem umas áreas mínimas, né, em torno de 1,5, né, e alguns trabalhos mostram 2 milímetros. Né? Existe um posicionamento correto tridimensional tendendo mais para o cima, desde que né, a oclusão permita. A gente vai ver mais na segunda ou terceira aula casos que, às vezes, nós temos que planejar próteses cimentadas, sim, devido à oclusão dentária. Então, se a gente pegar aí, eu sigo muito, né, a filosofia europeia, o grupo ITI, e a gente acredita muito na filosofia, tá? Então, se a gente pegar um outro artigo do Periodontologia de 2000, e aí eu vou basear essa aulinha hoje por esse artigo, vou mostrar caso clínico, tá? A gente sabe que a cirurgia guiada ela é comprovadamente mais precisa que a cirurgia à mão livre. Então, não sou eu que estou falando, tem vários artigos, eu peguei uma meta-análise aqui, né, para falar que ela é mais precisa. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que quando nós fazemos cirurgia flapless, né, nós temos resultados diferentes. Nós temos menos edema
E com cirurgias abertas, nós temos mais edemas. Também não sou eu que estou falando, são dados. Quanto a dados, não há argumentos. Né? Eu sempre falo isso. Né? Então, sempre que for possível eu não abrir retalho, eu não vou abrir. Né? Mas tem casos que temos que abrir retalho e fazer cirurgia guiada, sim. Sim, sempre. Vamos ver algumas formas que, quando não dá para fazer cirurgia guiada, existem algumas situações clínicas que a gente não consegue fazer cirurgia guiada. Tá? Está comprovado também que o uso da cirurgia guiada, e principalmente da flapless, ela diminui em torno de 24 minutos o tempo de cirurgia, que é o tempo de abertura de retalho, descolamento. Então, é um procedimento minimamente invasivo. Então, de novo, não sou eu que estou falando. Tá? A gente busca literatura, um pouquinho de ciência falando. E, lógico, que comprovadamente, pelos casos clínicos, meu pós-operatório é muito melhor. Tá? Mas a grande pergunta é, né, dessa live, será que esse negócio de cirurgia guiada é para mim mesmo? Né? E o pessoal fica me desconfiando, Elson, pô, é caro, não sei, será que é caro? Né? Mas eu vou mostrar o passado, né, que eu vivia. Eu, como reabilitador, né, eu comecei como reabilitador, né, mas em 1999 eu comecei a fazer implante, né, e aí sim fui para a cirurgia. Por quê? Realmente, o cara que é reabilitador, ele sofre, né, ainda mais com o que a gente tinha de informação, né, nos anos 2000, tá? Então, olha só, casos como esse, ó, casos onde nós temos que não deveria ser feito 4 implantes, né? E foi feito. E nós temos aqui o quê? Perda óssea entre os implantes. Daqui a pouco a gente vai ver. E casos catastróficos como esse, que não tem o que fazer. Que não tem o que fazer. Quando eu cheguei nesse caso, no meu consultório, eu falei, cara, não tem o que fazer, não sei fazer. E é difícil falar assim, não sei fazer, né? Porque naquela época, não é igual hoje, não tinha retrieval. Hoje eu faço retrieval aqui nesse implante aqui, né? Talvez nesse, e aí resolvo, né? Mas naquela época era trefina, era uma cirurgia bem agressiva, né? E casos como esse, que chega para reabilitar, onde não foi conversado com a paciente que ela vai precisar de uma reabilitação dentro gengival, uma PF3, gengiva e dente. Ela acha que é só fazer. Então, causas que hoje poderia ser evitado com o planejamento digital e com a cirurgia guiada. Né? Porque você consegue operar o paciente antes. Né? Mas eu sempre falo, será que isso é para mim mesmo? Né? E olha só, esse caso chegou no meu consultório, enfim, tem muito tempo, peguei uns históricos, né, mais de 20 anos atrás, né, com essa prótese aí, né? E ela tá feia, né? A prótese. Mas com certeza ela vai ficar pior. Quando tira essa prótese, né? E a gente começa a ver que, olha só, os implantes, parecem os implantes geminados. Por quê? Não foram respeitadas as distâncias biológicas. Ah, Wesson, mas isso é muito tempo. Não, mas hoje ainda vejo isso em alguns pacientes e eu nem pego. Né? Porque como que eu vou reabilitar isso? Né? Nessa época, 20 anos atrás, a gente já tentava, né, fazer algumas peripécias, mas não dá. Não tem espaço entre dente e implante. Não tem. Então é um caso que não tem solução. É remoção de implante, talvez um cantilever. Porque o espaço, né? Olha só, não tem como o paciente limpar, né? Então é um caso que, se tivesse feito o planejamento digital, isso poderia ser evitado, né? E casos que eu falo assim, como bananas, né? Olha que banana, né? Uma banana digital. Né? Olha só, aqui provavelmente, se tivesse feito um implante aqui e outro implante aqui, né? Um na região de 42 e uma na região de 32, a gente faria uma ponte fixa de melhor qualidade, né? Então,
esses casos me motivam a estar aqui, mostrar para vocês como não fazer isso, né? Então, primeira coisa dos códigos da cirurgia guiada, qual seria? Primeiro código, eu vou explicar tudo sobre cirurgia guiada, mas que não tem jeito, né? A distância entre o implante e dente é 2 milímetros. Você está feito em 98, publicado pelo SADUM. Ah, mas os implantes Conimor, sim, a gente pode até diminuir para 1,5, mas essa distância tem que ter. Distância mesodistal. Não são códigos. E durante o planejamento digital, vou mostrar para vocês que eu consigo ver isso melhor do que um modelo de gesso, que uma panorâmica. Tá? A gente sabe que para a gente ter, né, presença de tecido mole, papila, nós temos que ter uma relação entre implantes de 3 milímetros. Ou 2, se for um conimorfo, até a gente pode, mas o que determina é o pico ósseo dos dentes adjacentes. Isso é claro, né? E tem esse trabalho que eu gosto muito, que é pouco citado, e que mostra que, dependendo da distância, né, para a gente ter papila, né, entre dentes, né, que é o trabalho do Turner, é 5 milímetros, entre dente e dente. Porém, entre implantes, ele é maior. Então, ponto. Não é só o trabalho do Turner, tem um trabalho bem interessante do Salame que mostra essa classificação aqui, que dá a gente. Então, às vezes, é melhor fazer um pôntico e você conseguir, através de condicionamento, enxerto gengival, conseguir condicionar a gengiva, né? E isso tem que ser o quê? Tem que ser um planejador experiente, né? A gente sabe que a gente tem que ter isso tudo no nosso código mental para o computador realmente realizar, tá? Por exemplo, em 2006, a gente já via que com a chegada dos implantes conimorfos, a gente poderia até diminuir, né? Um trabalho do Arthur Belém de Novaes, de Ribeirão Preto, 2006, né? Então, código lá, o código que está na minha cabeça, né? Ele já mostra que a distância em implantes conimorfos, diferente de hexágono externo, e aí tem que ter um break, né? A gente sabe que o hexágono interno é propício ter uma salsilização ou uma perda óssea em volta do implante, um pouco maior que os implantes conimorfos. Não que os implantes conimorfos não percam osso, tá? Mas a perda óssea é menor. Tá? Então, ele mostra nesse trabalho que a distância é em torno de 2 milímetros. Tá, Wilson, mas vamos parar de fazer literatura? Não, tem que mostrar. Né? E a distância entre implantes, o ideal é 3. Tá? O trabalho do Turner, que depois ele fez em dentes, em 2000. Tá? E o último código que a gente tem que conhecer é a distância da margem gengival da plataforma do dente para tentar criar vamos dizer, um espaço biológico periimplantar em torno de 3, 2,5, dependendo do tipo de fenótipo, se fenótipo espesso ou não. Mas tudo isso tem que estar dentro da nossa cabeça. E a gente sabe que os implantes conimorfos, nós enterramos mais os implantes, nós deixamos eles infraósseos. Então, tudo isso tem que estar na nossa cabeça para planejar. Tá? E aí é o seguinte, eu quero que vocês parem e pensem. Olha, para eu planejar isso, ter tudo isso, eu posso fazer isso tudo dentro do computador. Por que eu posso fazer isso tudo no computador? Eu consigo hoje, com a tecnologia, fazer distração, né? Consigo simular alvéolo ósseo, consigo ver a tábua óssea vestibular. Então, eu consigo realmente, né, ver, por exemplo, esse caso aqui é um caso atípico, onde tem muito osso vestibular e tem pouco osso na palatina devido ao forame incisivo. Então, olha só, com a tecnologia, com a cirurgia guiada, e você vai ter isso no planejamento por um operador experiente, você consegue ver, ó, o caso aí, o problema talvez seja o quê? A altura do transmucoso para a prótese. Por quê? Eu vou ter osso demais na vestibular, pouco osso na palatina, e aí já tem que estar ligado no quê? No componente protético. E aí é que está a ideia de quem é o planejador. O planejador que faz prótese, que faz cirurgia, eu já sei que aí ele vai ter que usar um transmucoso de 4,5 e 5.
Então, eu enterro esse implante e vou ter consequências. Tá? E eu consigo, através da tecnologia que nós temos, de conseguir dar o melhor para o teu cliente e para a tua facilidade na hora da cirurgia e da reabilitação. Tá? Dentro do código, a gente tem que entender que para fazer cirurgia guiada, nós temos um checklist, tá? Que é importantíssimo para a cirurgia guiada. Primeira coisa, saber o que é uma DICOM, tá? Depois, saber um pouquinho como digitalizar o arquivo. Você pode até moldar e digitalizar. O ideal era com scanner. Hoje as radiologias elas já fazem esse pacote, tá? Temos que prestar atenção na abertura, volume ósseo. Vamos falar um pouquinho de cada um. A primeira coisa, o que é DICOM? Gente, DICOM é um arquivo que chama Digital Image Communication Medicine. É uma comunicação de imagem na medicina, é um formato cru. Ele é pesado, ele tem que ser mandado pelo e-transfer. Por que eu falo isso? Ou compactado e depois mandado pelo WhatsApp. Tá? Então é um arquivo pesado, é um arquivo cru que você precisa de um leitor específico. Então ele vai chegar por e-mail ou por WhatsApp, vai ser, na verdade, baixado, fazendo download, vai ser, ele vai ser extraído, né? E aí a gente vai conseguir botar no leitor, né? E, na verdade, ele é o quê? Estou mostrando aqui para vocês entenderem. Ele vai chegar assim para mim, e não é rápido, eu tenho que abrir o DICOM num visualizador qualquer. Blue Sky é o mais usado aí para vocês, esse aqui é o do Nemo que a gente usa, e eu consigo traçar e consigo ver a condição óssea do meu cliente. Tá? Então o DICOM ele é um arquivo puro que sai da radiologia. Ok? Em cirurgia guiada, importante fazer de arco total. Não existe meio paciente. Tá? E o que é o arquivo STL? Nada mais é que uma moldagem digital. Você pode moldar com uma silicone de condensação à adição e mandar alguém digitalizar, um laboratório, ou você já tem o scanner, ou mandar para a radiologia, que é o que a gente mais faz hoje em dia. A radiologia já te entrega isso tudo pronto. Tá? Então, isso tem que estar. Para fazer cirurgia guiada, eu tenho que ter esses dois componentes. Tá? Então, aqui mostrando os arquivos. Tá? Beleza. Condições anatômicas. Isso é super importante. Por que isso é super importante? Tá? É muito comum o dentista não olhar. Eu mesmo, nesses meus anos de experiência, já abortei umas 4 cirurgias por não fazer uma mínima conferência. O que você tem que conferir? Você tem que conferir a abertura de boca do paciente, principalmente na região posterior. Você tem que imaginar que vai ter um guia cirúrgico, vai ter uma anilha, que essa anilha não tem mobilidade e a broca só entra de uma forma. Então, se não tiver uma abertura de boca, como é que você testa isso? Pega o contra-ângulo, pega uma broca cirurgia guiada, vai lá atrás na região posterior do paciente e mede. Gente, antes da cirurgia, é um diagnóstico antes. Na região posterior, não faz a guiada. Vai jogar o guia fora e não vai ter o melhor para o paciente. E está aí uma das contraindicações de cirurgia guiada: falta de abertura de boca. Lógico que existem outros kits, né, que você não precisa, né, desse handle, que é um redutor de broca, que é mais uma parte na boca do paciente. Ok? Beleza. Outra coisa que é inegociável: condição anatômica. Gente, se não tem osso suficiente, não é a cirurgia guiada que vai resolver. Então, esse caso aqui tem 3,6. Para botar um implante de 2,9 aqui, 3,5 não dá. Tá? Foi feito o enxerto aqui, legal, mas aqui tem um estreitamento. Então, esse caso, pode-se até fazer uma cirurgia guiada com ósseo densificação, o que tiver, eu vou mostrar isso mais para frente, né? Coisas mais avançadas, mas não é. A cirurgia guiada, às vezes eu fico assim, precisa de osso. Se não tiver osso, não faça. Ela não é diferente da outra, da convencional. Tem que ter osso. Só que na guiada, se você não for abrir retalho, você tem que ter uma quantidade óssea. Você tem que ter uma margem de tolerância. Tá? Então vamos para o nosso caso clínico de hoje. Né?
para começar com um caso fácil, né, para a gente não desanimar, e sempre comece com um caso fácil. Por quê? Você vai fazer ele em 10, 15 minutos, não vai abrir retalho, teu paciente vai te amar e não vai ter pós-operatório. Às vezes a pessoa já quer começar por um protocolo. Calma, vou falar isso lá para sexta, oitavo encontro nosso. Começar com básico, eu não entendo, vamos começar com básico. Ah, mas unitário. Gente, unitário dá problema. Ou não? Dá problema. Então começa com unitário. Quando você começa na faculdade, você não começa com o dente preparando, depois você vai para a reabilitação. É o mesmo processo. Ah, mas eu vou gastar o guia. Gente, hoje você pede na radiologia e você quase não gasta o dinheiro com guia. Então, são coisas que a gente tem que começar a prestar atenção. Tá? Então, nesse caso, vamos fazer uma cirurgia guiada na região de 36. A abertura de boca aí é fundamental olhar, porque senão a broca, tá? Depois disso, nós vamos fazer o quê? Depois disso, nós vamos ter, pedimos lá na... Vai chegar um pacote para a gente, para o Planning Center. Como é que é? Que é o que o pacote vai chegar? Uma tomografia, um DICOM, né? Eu vou visualizar esse DICOM e vou tornar esse paciente o quê? Um paciente virtual. Eu vou pegar essa moldagem digital, esse arquivo de ATL e vou unir. Vou sobrepor uma sobre a outra. Por isso a importância de acerto total, porque eu vou ter mais fácil de acertar. Tá? Então, estou aqui fazendo, a gente vai marcando nesse software aqui, que é o Exoplan, a gente marca pontos, outro software faz por inteligência artificial. Você sobe... Mas o que eu quero que vocês entendam é que ele vai sobrepor, né, a malha de STL sobre a tomografia. E aí eu tenho um paciente virtual. Ok? Logo depois disso, eu vou para quê? Para a fase de enceramento. O que eu vou? Eu vou encerar meu dente. A cirurgia guiada é uma grande opção de você, pela primeira vez, ter o que a gente sempre fala, que é planejamento reverso. Pela primeira vez, eu vou mostrar para vocês que a gente consegue escolher, inclusive, o componente protético para reabilitar o paciente. Tá? Então, a gente vem aqui, né? O Exoplan é muito bom de enceramento, talvez acho que o melhor para encerar, não tem nada igual, vem do Exocad, né? Então, rapidamente você faz o enceramento do dente, depois você vai planejar o implante. Né? Você vai planejar o implante de acordo com a sua condição óssea aqui. Né? Planejamos o implante e aqui já planejamos o componente. Né? Nós usamos aqui um implante da Straumann, um TLX, ok? Enfim, não vou falar sobre marca de implantes, ao longo do tempo estou mostrando um caso de cirurgia guiada, ao longo eu vou desmistificar, vai ter um dia que eu vou falar só de neodente, um dia que eu vou falar só de Cistec, tem um dia que eu vou falar só de Straumann, e vou auxiliando você, dentista, a fazer e tornar isso o mais comum possível, tá? Falar de implacil, etc, tá? Então, a gente escolhi esse daqui, botamos a nível ósseo, escolhemos aquilo e vamos para a cirurgia, tá? Escolhemos, depois resolvemos trocar, vamos usar aqui um T-Base, né? Não vamos dar carga nesse implante, não vejo necessidade. Poderia, mas acho que não tem por que dar, tá? Planejamos o implante e o componente. Então, eu já deixo isso bem planejado, tá? Ok? Vamos escolher a anilha, né? A anilha eu vou falar um pouco hoje, mas depois eu vou falar só da anilha do grupo Straumann, que ela tem um padrão, né? Geralmente o grupo Straumann tem um padrão da distância do implante até a base H4, H6, né? E H2, tá? O que vai diferenciar isso? Essa distância aqui. E o kit da Straumann ela já tem uma sequência de brocas que vai guiar de forma mais tranquila. Tem vantagens e desvantagens, né? Então, eu vou falar isso especificamente. Mas a posição da anilha aqui, né? Fizemos o guia,
tá? Um guia cirúrgico, tá? Sem problema nenhum, né? Guia feito. Então, vamos para a boca, né? Então, um caso simples, abertura de boca é importante ter, volto a dizer. Começo a botar a minha perfuração e aqui faço um punch, né? Aqui o guia é bem adaptado, tá? Depois disso, vou usando o sistema de fresas da Straumann, tá? Sem problema nenhum, tranquilo. Sempre tirando e colocando. Grande dica, acabou de usar a broca, pega seringa, irriga, tira a guia, irriga o alvéolo, irriga o alvéolo. Com isso você vai diminuir quantidade de osso ali dentro, vai diminuir aquecimento ósseo, que é uma das grandes perdas de cirurgia guiada, o cara vai. Então, sempre antes de cada broca, eu tiro o guia, limpo, irrigo com soro gelado. Ok? Depois vamos com a última fresa, tá? Prestar atenção, ó, entrando, saindo, entrando, sem problema nenhum, né? O osso um pouquinho mais duro, a gente vai usar uma outra fresa. E aí a gente vai com a colocação do implante até dar o torque que a gente acha necessário. Depois pode ir com catraca, ou fazer o reverso sem problema nenhum, tá? E ó, esse é o pós-operatório, tá? O paciente não sente nada, né? Uma tranquilidade, pós-operatório muito bom. Você pode botar implante? Não. Implante Straumann, em um mês eu dei uma carga de 30, podia ter botado carga, mas em um mês marquei com o paciente fez para a gente fazer a prova. Então, implante colocado, como a gente planejou, certinho, né? Depois usamos um pilar SRA, tá? Da FF, fizemos o escaneamento, né? Depois a gente vai ver sobre escaneamento, qual o tipo de escambório, como é que usa, ao longo da nossa jornada. Tem muita coisa para a gente aprender, mas eu botei um pilar intermediário, né? Que é o SRA, e depois escaneei com escambório FF. Tá? Fizemos depois a impressão do modelo, né? A prótese de zircônia, né? Cimentada com um link, e um resultado bem favorável, um caso simples, e se tornou simples, porque eu planejei antes, tá? Então é isso, tá? Então o caso com Marielle chegou de uma forma simples, sem pós-operatório ruim, com precisão, né? Vamos começar a acordar, a vida precisa disso, você precisa ter um conforto, o cliente precisa, e isso vai diminuir muito os seus erros, tá? Eu queria mostrar uma super novidade para vocês, o nosso agente de IA, né, o nosso Oi, Dr. Velox. eu sou o Dr. Velox. Sou o mascote oficial da Planejamento Express, o Planning Center especializado em cirurgia guiada. Impressão 3D odontológica para dentistas de todo o Brasil. Mas eu não sou só mascote não, viu? Eu sou também o agente de inteligência artificial do site da Planejamento Express. Tô lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronto para tirar todas as suas dúvidas sobre cirurgia guiada, guia cirúrgico, impressão 3D, qualquer coisa. E o melhor? É totalmente gratuito e consultivo. Você preenche um formulário rápido de identificação no nosso site. Só para eu saber quem você é, e pronto. Pode me perguntar tudo. Sem compromisso. Sem enrolação. Me encontra lá no site da Planejamento Express, acessa, preenche o formulário e vem conversar comigo. Eu tô te esperando. Espero você no nosso site agora mesmo. Então, galera, mostrando aqui, né, mais uma inovação do Planejamento Express, um agente de IA para você tirar de dúvidas sobre offset, sobre kit cirúrgico, do que a gente trabalha ou não. Enfim, a gente sempre pensando em vocês, nossos clientes, nossos amigos. Gente, vejo vocês na próxima sexta-feira, 7h30, com mais um código da guiada. E até breve. E aproveita o Dr. Velox e vai ensinando ele junto comigo, né? Quanto mais vocês perguntam, mais ele vai ficar afiadinho, né? Como qualquer inteligência artificial. Um forte abraço e até breve.